livro de Cantares é um livro cheio de revelações, porque quando você traz o aspecto histórico vivido ali nos escritos daquele livro, que falam a respeito da igreja, você está falando de uma história de 2000 anos. Vejam só, são 2000 anos da existência da igreja. E os 2000 anos estão dentro do livro de Cantares. Então eu estava dizendo o seguinte: se nós quisermos ler o livro de Cantares, nós podemos ler em 20 minutos, 1 hora, 3 horas, 2 horas, rapidamente. Se quisermos falar alguma coisa sobre o livro, podemos falar 10 minutos, 15 minutos. Se quisermos falar sobre o livro, um dia nós podemos falar, começar de manhã, e quando é meia-noite, falamos só sobre um assunto do livro. Podemos falar 1 ano a respeito do livro de Cantares de Salomão e não vamos esgotar. Por quê? Porque o profético que está no livro, ele abrange a história da igreja em todos os seus períodos de vivência. Vejam só, quando nós queremos saber alguma coisa a mais a respeito da igreja, no livro que é profecia, observe, que é profético, que está no Novo Testamento e que se pode comparar com o livro de Cantares de Salomão, é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, logo no 1º, no 2º capítulo, você vai encontrar a história da igreja. Aquilo que é profético, que se relaciona com a vida da igreja nesses 2000 anos. Em breve, quando nós estivermos entendendo um pouco mais de Cantares, porque nós estamos ainda rodeando, bordeando algumas partes do livro. Quando nós tivermos mais consciência, mais solidificados no entendimento do livro, nós vamos dar um salto para o Apocalipse. E os irmãos vão ver a história da igreja agora contada no livro de Apocalipse. Todos os períodos que ela viveu. O período inicial, né, logo após o Pentecostes. Aí nós vamos ver a história da igreja, o rumo que ela tomou, vamos dizer, quando ela se mistura com o Estado, as doutrinas que entraram fora, estão todos aqui. O desvio dela, nós vamos encontrar. Então nós temos histórico e profético também no livro de Apocalipse. E isso vai ser muito importante porque nós vamos ver o dia a dia nosso. Quer dizer, vamos ver. Um exemplo, querem ver? São 7 cartas. As 7 cartas para cada período histórico e profético da igreja. O último período histórico e profético da igreja está na última carta, que é a igreja de Laodiceia. Só para os irmãos terem uma ideia. Laodiceia vem de 2 palavras, que é Laos e Dicaios. Quer dizer, Laos é povo, Dicaios é direito. Então, direitos do povo. É o mundo na sua qualificação filosófica, onde o homem, acima de todas as coisas, o que eles chamam de humanismo, onde tudo pode entrar, qualquer deturpação vale, porque sendo humano é do homem mesmo, tudo que não presta ele pode jogar na sua existência e fazer até uma religião para satisfazer os seus interesses. Mas veja só, então quando nós chegamos na igreja de Laodiceia, aí você pergunta, o que está escrito a respeito desse período? Nós estamos começamos a ver, que um período, ele não tem uma data fixa, sai de um para o outro, é uma continuidade. Então os irmãos vão ver a beleza profética da palavra. Por isso a Igreja Cristã Maranata tem esse nome.
que a palavra Maranata está relacionada a uma proclamação de um nome. Nós estamos proclamando o nome de Igreja Maranata, podíamos ter outro nome, mas estamos falando de Igreja Cristã Maranata como uma proclamação. Qualquer crente pode proclamar. Por quê? O que ele vai proclamar? O momento profético que a igreja viveu, está vivendo e irá viver. Então, é o seu nascimento, Pentecostes, aquilo que nós já respondemos, tá? No último questionário. Você tem um momento profético da igreja, do seu nascimento, o derramamento do Espírito e também o anseio de, logo no começo, que é o anseio aqui no fim da igreja, assim, aí vem o esposo, é o aviso do Espírito Santo. São os sinais que estão aí. Aí vem o esposo, são sinais, todo mundo está vendo. Guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, peste, fome, tudo está lá já profetizado. Aí vem o esposo, é o grito. Qual é a função da igreja? É sair ao encontro. Ela não vai esperar, olha, vamos consertar, vamos fazer, nós vamos melhorar. Olha que isso, está tudo certo. Mas a igreja que vai partir, ela tem que estar pronta. Veja só, ninguém está almejando que alguém morra, mas se alguém, nesse ínterim, morrer, está dentro de um projeto. Agora, como é que você vai morrer preparado para o encontro com o Senhor? Não estou preparado. Para onde é que você vai? Então você vai esperar o arrebatamento para você estar preparado? Não. A igreja deve estar preparada para qualquer momento. Quando você diz igreja, é você, é seu parente, seu tio, seu avô, seu amigo, seu irmão, é o homem, de forma genérica, que deve estar preparado para esse acontecimento. Vejam só quantas vidas foram perdidas nesse mal que veio para o mundo, que todo mundo conhece, já conhecido, Covid. Então, quantos morreram? Quem que esperava isso? Meus irmãos, não vamos tratar desse assunto, porque ele é um assunto vasto, não cabe tanta responsabilidade nossa de estar falando, você tem que ser assim, você precisa ser assim, você pode morrer disso, pode morrer... Não é isso aí, todo mundo vai morrer. Agora, o que importa é a igreja tem que estar preparada. Profeticamente, ela tem que estar preparada. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Correremos após ti. Vem depressa, se você vier, nós vamos ao seu encontro. Veja só, como o que é profético está lá no Velho Testamento, é a mesma coisa que está no Novo Testamento. A igreja que vai ao encontro. Jesus virá nas nuvens, a igreja vai ao encontro. É como? Rebeca foi levado para Isaac. Isaac não foi atrás de Rebeca, não. Ele ficou esperando. Eliezer, a figura do Espírito Santo, enviado por Abraão, foi lá, Eliezer, você vai lá atrás a Rebeca para meu filho Isaac. Cumpriu a missão, acabou. Ninguém ouviu mais falar em Eliezer. O Espírito Santo fará a mesma coisa. Ele vem buscar a Rebeca, que é a igreja fiel, e essa igreja ele levará. Ele não vai ficar aqui. Fica um pouco mais, de jeito nenhum. Então, meus irmãos, nós temos que entender a palavra profeticamente, aquilo que o Senhor está nos mostrando agora. Pela sua razão, você pega o livro de Cantares aqui, pela sua razão, você fica tonto, não vai saber. É como o Apocalipse. Você inventa uma porção de coisas no Apocalipse para inventar novidade, para pregar novidade, para todo mundo saber. Você é muito entendido em muita coisa, em geografia, arqueologia, está tudo bem. Agora, o que importa é saber onde estamos e o marcador, os marcadores proféticos que acompanham a igreja estão sendo cumpridos em nossos dias. Estão sendo cumpridos? Então você vai identificar, esse é o momento
que fala lá no livro de Cantares, que está relacionado com os nossos dias e que é confirmado no livro de Apocalipse. As igrejas da Ásia, o último período da igreja. Acabou o penúltimo? Não. É a passagem do penúltimo para o último. É uma sequência profética, onde o tempo está à disposição de Deus, do Espírito Santo. E nós temos que aproveitar esse momento. E a palavra é sempre enfática nos seus apelos. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Endureceu o coração? Assim, ele estava batendo na porta, já no capítulo 5, estava batendo. Abre-me, irmã minha, formosa minha, porque a minha cabeça está cheia do orvalho e das gotas da noite. Ele tem uma bênção nessa hora, porque a noite chegou. O orvalho, que é a doutrina revelada, que é a revelação, é a coisa fina, não é a razão, aquele, não é amontoado, não é a tromba d'água que está caindo em cima. Não é, é o orvalho, aquilo que precisa renovar a vida do homem, a vida em si, por causa do sol que já causticou. Meus irmãos, aí está um sol causticante, destruindo as mentes, tudo que pode. E a igreja fiel, ela está vivendo desse orvalho, que é a palavra revelada. Orvalho, que é a doutrina. A mesma doutrina na despedida de Moisés, no cântico de Moisés. O orvalho que cai é como orvalho para renovar as forças espirituais do mundo, que precisa dessas forças renovadas para ouvir a voz, para ouvir o toque de trombeta. Não é toque de corneta, é toque de trombeta, é espiritual. É quem tem dons, é quem tem os sonhos, como muitos estão me ouvindo aqui agora, estão tendo sonhos, algumas visões, revelações da parte do Senhor. Diz: olha, prepara, Jesus está às portas. Há dias atrás nós sabemos o testemunho de uma senhora, ela passava sempre perto da igreja, numa dos nossos templos, e não tinha interesse nenhum ali. Mas ela teve um sonho. E a cidade estava toda apagada. E ela disse: o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Tumulto para todo lado. Ninguém, está tudo escuro, trevas. Ela não sabia o que ia fazer. Mas ela lembrou que ela tinha passado em frente a uma igreja e ela via que aquela igreja estava acesa, a única que estava ali. Não quer dizer, não estamos dizendo que ela viu a igreja A, a igreja B ou C, mas ela entrou nessa igreja e aceitou Jesus ali. No outro dia, ela foi no domingo, disse: eu vou nessa igreja. Acordou no domingo, disse: eu vou para essa igreja, vou lá, vou ver se é isso. Só lá havia luz. Não quer dizer que outras igrejas não teriam, mas ela teve aquela experiência. Então, meus irmãos, esse é o momento. Nós temos igrejas aqui, grupos aqui, que estão vindo direto para dentro dos templos. Sabe para quê? Para ouvir isso que nós estamos dizendo aqui, que não é nenhuma novidade, que nem é nenhuma teologia, que não tem efeito nenhum, nem valor nenhum. Mas às vezes, olha aqui, você quer se preparar? Você vai se preparar conhecendo o que Deus tem para a sua vida e como você pode fazer para seguir o caminho. Então, isso é que é o importante. É a doutrina, é o ensino, é a comunhão, é o zelo, é o desprezo daquilo que não tem valor para a vida espiritual e aquelas bênçãos que você precisa se apropriar. É o alívio. E aqui diz Jesus: vinde a mim, os que estáis cansados, há um mundo cansado, oprimido. Os desafios estão aí, não precisa falar sobre isso, porque sobre derrota
a imprensa está prontinha para dizer, aí para falar. O que está certo, é a função dela. Mas é tudo que o mundo tem está ali. Mas a palavra de Deus também está à sua disposição para você dar continuidade a esse projeto que o Senhor lhe convidou para fazer parte dele. Sabe por quê? É que ele não gosta de você. Não, é porque ele te ama. Então ele está à sua disposição porque te ama. Não tenha vergonha de dizer que você é um servo de Deus, que Deus é o seu Pai. Não tenha vergonha disso. Não tenha vergonha de falar de Jesus, que é o nosso Salvador, que fez tudo, que é o Senhor de todas as coisas. Não tenha. Não se humilhe diante de um cidadão qualquer que quer te acusar. Não se humilhe diante disso. Pelo contrário, dê glória a Deus. E a palavra do Senhor diz assim: ai daqueles que chamam o mal, ele diz que é o bem, é aquilo que é bem, eles chamam mal. É isso aí. É o mundo que aí está. Não somos super-homens, nem ninguém. Quando falamos não somos, estou colocando o mundo inteiro. Não somos. Somos dependentes, seres frágeis, somos humanos, temos um tempo de existência, mas vamos prestar contas. Vamos prestar contas. Prestar contas daquilo que você não tem. Não, ele vai te dar. O que é que você quer? A bênção de salvação, ele está à sua disposição para te dar. E ele vai pedir contas disso. Eu não sabia. Você sabia sim. Sabia. Então, é como lei. A pessoa infringiu a lei, não sabia. Não, você tem a obrigação de saber a respeito da lei. Então, você tem a obrigação de saber que existe a lei da vida e da morte. Existe da eternidade com Deus e eternidade sem Deus. Vejam só os nossos irmãos. Estamos aqui hoje trazendo mais um assunto que é muito importante. Eu queria somente aqui fazer algumas observações. Na primeira pergunta, onde nós vemos a igreja, seus mistérios profetizados no livro de Cantares, confirmados no Novo Testamento. Então, Velho Testamento, Cantares. A confirmação está em todo o Novo Testamento, que é a história da igreja. Acabou, pronto, está aqui. Agora, estamos fazendo uma conexão dos aspectos e marcadores proféticos encontrados entre o que lemos no livro de Cantares e as parábolas ditadas ou ditas pelo Senhor Jesus. O que nós fizemos nesse tempo? Começamos a falar sobre Cantares e mostrando para onde a profecia está direcionada, que é para os nossos dias, para o final dos tempos. Aí voltamos aqui no Novo Testamento para falar daquilo que Jesus falou em suas mensagens proféticas que estavam nas parábolas, nos encontros com ele, que dizem respeito a esse momento final da igreja. Por quê? Porque esse é o momento sensível da história da igreja, porque o mundo vem numa degeneração direta, ninguém segura, não tem remédio. O único remédio é o Senhor na vida do homem. Ele não quer, então ele vai viver aquilo que ele tem direito. É o livre-arbítrio. E as pessoas querem ser livres, e não há problema nenhum nisso. Só que, com Deus, as coisas são tratadas da forma que Ele estabeleceu. Quem crê está salvo. Quem não crê não vai ser condenado, já está. Mas eu quero ainda aqui me referir aqui à igreja, o derramamento do Espírito Santo. Então, a igreja foi atraída pelo mistério. A primeira pergunta que é feita, que é a única que eu vou me referir agora. Então, o marcador profético em relação ao projeto de salvação e os sinais da volta do Senhor Jesus. Primeiro, resposta, derramamento do Espírito Santo. Nós vamos ver logo no primeiro capítulo, não é?
no verso 2 e 3. E o arrebatamento da igreja no verso 4. Logo no primeiro capítulo do livro de Cantares. Já está profetizando a igreja que nasce e a igreja que vai embora. A igreja que foi estabelecida no mundo e a igreja que precisa subir. O derramamento do Espírito Santo para que a igreja cumpra a sua missão e o derramamento do Espírito Santo para levar a igreja de volta à eternidade. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Você não quer isso? Não, quer saber de novidade. Quer saber o que é que o teólogo falou, o que o filósofo falou. Filosofia, teologia são boas coisas, mas são dessa vida. É do conhecido. Então, revelação não, vem de cima para baixo. É por isso que a fé não é um dom de você, né? Não vem de vós, é um dom de Deus. A religião quer fazer a fé dela aqui. Ela constrói uma fé, é um embolé, e você não sabe o que é que vai dar. Mas aquela que vem de cima, que é o derramamento do Espírito. Derramamento, ele não saiu de baixo, não, ele vem de cima. É a bênção espiritual para a sua vida. Meus irmãos, aquilo já conhecemos, sair ao encontro. A outra pergunta interessante, há um momento que fala assim, é uma pergunta a respeito do lírio. Então, é a terceira pergunta, vamos lá. Identifique a figura profética da igreja e explique a resposta. Então, no verso 2, Jesus é o lírio. Verso 2, Jesus é o lírio. E a igreja, aí logo o seguinte, ele se refere à igreja como lírio entre os espinhos. Ela está no meio do mundo, ela está no pecado. Jesus não, ele é o lírio só, ele é a santidade, ele é a pureza. Agora, a igreja, ela está no mundo, então é a igreja, é o lírio entre os espinhos, tá certo? Então, há uma troca de identidade, onde Jesus é o mesmo, ele se identificou. Olhei para o pescoço e vi a pérola. Ele olhou para o pescoço, ele olhou na comunhão entre cabeça e corpo. Ele vê o quem que está nessa comunhão? Jesus. Aí por isso lá na frente assim, o teu pescoço, né? O teu pescoço é como o muro, né? Como a torre de Davi, né? Aquela torre que existia, aquelas que eles faziam em vários locais dos muros, mas havia uma torre chamada de Davi, que ela dava para as regiões mais distantes, onde de lá de cima se via onde o caminhar do adversário para qualquer ataque. Então, na torre de Davi, quer dizer, na relação do cabeça com o corpo está o pescoço. Então, o pescoço é a torre de Davi. Nela estão os escudos e os broquéis valorosos. Meus irmãos, na comunhão do cabeça, que é Jesus, com o corpo, que é a igreja fiel, estão os recursos de salvação, de vida eterna. São as armas pendem, saem dela escudos, defesa, elementos, armas para se defender. Quais são as armas dessa igreja para se defender? Não, as armas dessa igreja, assim, vamos dar as mãos aqui, rodar aqui em torno aqui para dizer que Deus é forte, porque Ele está com a nossa igreja. Não, as armas, quem está dando é Ele, é o clamor pelo sangue de Jesus, é a palavra revelada, são os dons espirituais, é a igreja como corpo de Cristo. Se você não entendeu isso, meu querido, tem alguma coisa errada. Você está pensando que evangelho é cristianismo, e não é. O cristianismo faz o que quer, pensa o que quer, dita o que quer. E não tem problema nenhum, não vejo mal nenhum nisso. Cada um faz uma igreja e põe o nome que ele quiser. Nós temos também nome até para endereço. Mas não é isso que o Senhor tem para a vida da igreja fiel. É o mesmo Espírito, o Espírito Santo, é que é o responsável para esta união e unidade. União não é de sentimentos, não é de momentos, de movimentos, não. A nossa união é no Espírito.
tanto aqui como ali, em qualquer lugar, estamos na mesma união do mesmo Espírito.